Então, vamos lá. 42 elementos de prova. O objetivo dessas provas na sua copy, e de uma forma ou de outra, ao longo da copy inteira, é você ir trazendo credibilidade, tá, na informação que você está passando. Então, se você só fala, afirma, pega uma copy muito afirmativa, de promessa, ela fica muito balela. As pessoas, hoje em dia, elas não acreditam mais numa visão só de promessa, promessa, promessa a copy inteira. Então, você trazer elementos de provas diferentes, isso traz essa visão. Pelo menos eu anotei 3 aqui que eu pensei rápido, e ao mesmo tempo eu anotei rápido e ao mesmo tempo podem ter mais, por isso que eu botei mais aqui, tá? Então vamos lá. Primeiro, passar a credibilidade das informações que você está trazendo. Número 2, criar um posicionamento do expert, mecanismo único ou do produto. Então você traz essa visão de provar aquilo que você está falando relacionado a nível de mecanismo também. E o terceiro, para matar muitas objeções. Então, vocês vão ver em alguns elementos de prova aqui, você vê que dá para matar algumas objeções. Então, eu listei aqui os 42 elementos de prova, tá aqui no meu sumáriozinho aqui. Então, estão todos esses 42 listados e a gente vai passar um por um de uma forma mais ou menos acelerada, tá? Porque senão aqui a gente vai ficar falando disso aqui até amanhã. Então, vamos lá. Primeiro elemento de prova é você trazer comparações, tá? Eu acho que o ser humano, ele consegue enxergar essa visão de comparação, ele dá um valor diferente do que se você só mostrar uma coisa na cabeça dele. Então, por exemplo, você falar que uma lâmina, por exemplo, custa $2, na cabeça da pessoa ela pode perder um pouco de referência, só que, na verdade, você pode brincar um pouco com essa informação de trazer a verdade, né? No caso, aqui é só um exemplo. Trazer que a média do valor das lâminas dos concorrentes é de $4 e você posiciona a sua como, por exemplo, da mesma qualidade, só que pela metade do preço, como $2. Então, só falar que uma coisa custa 2, às vezes não faz muito sentido, do que comparado se várias custam em média 4 e a sua custa 2. Então, você trazer esse paralelo é interessante. Eu gosto muito de trazer na minha copy, nas copies que eu escrevo, a visão de 2 preços diferentes. O que são 2 preços diferentes? Você oferecer 2 coisas para a pessoa, de forma que ela pense que uma das duas, e o ideal é que isso fique claro, principalmente você jogar um pouco o nível de preços, para que ela perceba que, tipo, claramente uma das duas opções é a melhor, claramente. Então, é realmente para matar essa visão de comparação aqui, como, por exemplo, aquela visão da pipoca do cinema, por exemplo. Você finge que, normalmente, o cinema tem 3 tamanhos de pipoca, mas finge que tem 2 só, tá? Tipo, uma que é de 300 miligramas, que custa R$ 6, e a outra que é de 600 miligramas, ou seja, o dobro, mas custa R$ 8. Tipo, não é o dobro do preço. Quando a pessoa olha o tamanho da pipoca, que é o dobro, mas o preço é só um pouquinho a mais, ela vê, porra, tá muito melhor eu escolher essa aqui. E ela já fica tendenciosa a escolher aquele preço que você meio que forçou ela a criar essa percepção de que aquele preço ali, que aquela oferta é mais barata. Igual quando você tem encapsulado, você tem ali 3 opções de preço, e você tem lá um pote, 3 potes e 5 potes. Normalmente, se a pessoa for fazer a conta, a opção de 5 potes é mais barato no sentido de mais barato por cada pote. Só que, ao mesmo tempo, aquilo ali é meio pautado realmente para a pessoa querer comprar mais potes, não só a argumentação da copy em si, a gente já conversou sobre isso nos outros encontros, tá? De você, na sua copy, eu já falei como eu faço isso de várias formas diferentes ao longo da copy, de vir pautando a comunicação para que a pessoa compre mais potes lá no final, sem eu nem falar que eu vou vender ainda, eu já vou trazendo essa percepção na cabeça da pessoa que ela precisa comprar mais, sem nem eu ter feito oferta, tá? Eu já trouxe isso nos outros encontros. Se você não está vindo, fique esperto aí que você está perdendo bastante informação. Mas, ao mesmo tempo, trazer essa comparação realmente é muito forte para não só você trazer numa visão de prova, mas, ao mesmo tempo, você ligar aquele alerta ou aquela visão na cabeça da pessoa de tipo, porra, é muito melhor eu ter acesso a isso do que aquilo. Ou, por exemplo, fazer essa comparação de preço aqui, no sentido de, pô, realmente o da Harry está muito mais barato do que os outros. Então, vamos lá. Essa foi o primeiro estilo de prova
no sentido de dar credibilidade para a sua informação. Uma coisa, aqui está alguma ordem, não tem ordem de importância, foi ordem que eu fui pesquisando e lembrando e fui anotando. Não fique achando que a última é pior e a primeira é mais importante. Não tem ordem específica, beleza? Então, vamos lá. Segundo, ultraespecificidade. Além dessa visão de ultraespecífico, né, ele está lá dentro dos 4 U's, essa visão de ultraespecificidade, ela passa nesse ponto de, tipo, fica mais claro, é uma prova melhor que você não está chutando ou está tirando o número da cabeça. Tipo, fiz mais de 200. Tipo, fiz mais de 200 é muito menos específico de, tipo, eu fiz 213. Que o número seja verdade. A gente você já entende meu posicionamento aqui, que não é na visão de usar mentira. Mas, ao mesmo tempo, eu trouxe 2 exemplos aqui de, tipo, mais de 2.000 é mais fraco do que você falar mais de 2.357. E, ao mesmo tempo, ao invés de falar que o custo total da propriedade do produto é mais de 30% mais barato, ele é pior do que falar que ele é 31,2% mais barato. E essa especificidade na cabeça da pessoa, ali no subconsciente dela, e a gente está atacando aqui muito no subconsciente da pessoa, por mais que muitas vezes as pessoas acham que a prova é lógica, na minha cabeça não tem tanto de lógica assim, tá? Porque tem muita coisa aqui, né, que é no subconsciente, a pessoa ela não para pensar. Então, você vai ver aqui vários elementos que eu tenho clareza assim, quase absoluta de que, tipo, não entra no racional da pessoa, então não penso em prova assim como um elemento tão lógico aqui, tá? Mas, ao mesmo tempo, na percepção dela, de uma forma subconsciente, de uma forma que ela nem perceba, é mais forte, tá? Essa visão de você falar que tem mais de 2.357 clientes ao invés de mais de 2.000 clientes. Esse foi o segundo. Vamos lá. Resultado de teste, tá? Mostrar resultado de teste comprova a confiabilidade que está sendo afirmada. Então, por exemplo, vou te dar um exemplo. Não só dizer que foi feita uma pesquisa e milhares de pessoas conseguiram perder peso, mas veja como essa informação aqui fica mais crível. Tá? Óbvio que eu construí isso aqui da minha cabeça, não é nada pesquisado, mas só para te trazer uma significância aqui. Tá? Uma era isso aqui, tá? Finge que você escreveu isso aqui na cópia, tá? Que eu selecionei aqui. Mas, ao mesmo tempo, perceba como tudo isso aqui fica muito mais forte pela confiabilidade da informação, de novo, que seja verdadeira. Eu não quero repetir isso aqui em todas as 42 provas, mas, ao mesmo tempo, isso aqui é só um exemplo que eu escrevi, tirar da minha cabeça, só para você ver como, trazendo elementos de prova, fica mais significante. Vamos lá. Um estudo de 3 meses da Universidade de São Paulo, com 164 voluntários de 40 a 65 anos que sofrem de disfunção erétil, foram divididos em 2 grupos. Um deles tomou uma vez por dia a combinação de 5 ingredientes na proporção certa e outro grupo tomou a pílula placebo, uma pílula de açúcar sem efeito algum. O grupo que tomou placebo, como era esperado, não sentiu nenhuma melhora na ereção depois de 3 meses. Já o grupo que testou a combinação dos 5 ingredientes revelou que 63% deles conseguiu, foi ótimo. Paulo esqueceu o português. Conseguiram ter ereção por mais de 30 minutos, 46% dos homens relataram ter mais disposição para o sexo, 25% deles estavam conseguindo ter relações mais de uma vez em seguida, satisfazendo melhor suas parceiras. Perceba como existe uma especificidade maior comparando essa frase aqui que eu selecionei com toda essa que está aqui entre parênteses, todo esse grupo de frases aqui, dando mais especificidade, não só dando especificidade, que eu falei antes, mas, ao mesmo tempo, trazendo melhor essa visão de resultado de testes, que não fica com aquela cara de chutado. Aqui está parecendo chutado, entendeu? Tipo, milhares de pessoas conseguiram perder peso. Parece que a pessoa, tipo, inventou. Só que, ao mesmo tempo, isso aqui passa muito mais confiabilidade, e você vê em alguns artigos, tudo mais, você vê que ele não só traz a visão de artigo com resultados de teste, mas, ao mesmo tempo, ele mostra os números ali especificamente, tá? Então, é realmente interessante. Vamos para o próximo agora. Gráficos. Esses gráficos aqui, dependendo do que for, entra bastante para um grupo de público que é um pouco mais analítico, para quem você estiver vendendo,
Ao mesmo tempo, é interessante você pensar e um mínimo de Excel que você souber ali para poder diferenciar e saber diferenciar cada um desses tipos de gráficos, você pode ver qual talvez seja o melhor para você mostrar, mas, ao mesmo tempo, é interessante também você prestar atenção nessa visão de gráficos, do título, eixos, legendas, etc. E eu trouxe aqui um exemplo dessa rede de supermercado, comparando o custo da cesta básica com seus concorrentes. Olha aí, tem aqui o Sainsbury, tem aqui o Tesco, tem o Asda e tem esse Cornish Food aqui. E ele mostra, aqui no mercado do Reino Unido, que o Cornish Food é mais barato do que os concorrentes dele. Ao invés de ele só passar essa informação de nós aqui do Cornish Food somos mais baratos que o nosso concorrente, na verdade, ele colheu informações, fez a pesquisa das informações e, ao invés de colocar em bullets assim de Cornish Food, 39 pounds. Asda, 42 pounds. Sainsbury, 45,50 e Tesco, 48 pounds. Na verdade, ele colocou em gráficos que visualmente fica mais interessante para esse tipo de elemento de prova e gera mais credibilidade na cabeça da pessoa. De novo, prova está muito associada com credibilidade da informação que você está trazendo. Então, gráfico também é algo bem interessante. E, ao mesmo tempo, não só focado em gráfico, em barras aqui nesse caso, mas repara nessa visão de mapa mundi, em que uma empresa está querendo mostrar, por exemplo, a lista do nome de países em que elas têm serviço. Então, ao invés de listar, por exemplo, 50 países, ele, na verdade, mostrou aqui, ao longo do mapa, que é basicamente deixa claro, deixa uma visão na cabeça da pessoa que, tipo, ele basicamente cobre o mundo inteiro. Óbvio que nem todos os países do mundo, mas essa visão de conseguimos espalhar para o mundo inteiro, mostrando o mapa mundi, traz muito mais no subconsciente da pessoa aquela visão de, tipo, às vezes ela escreveu Canadá, que é esse país aqui, ou Austrália, que é esse país aqui, mas numa tabela, numa sequência de itens, para ela é muito banal, não tem impacto nenhum. Mas quando você vê um mapa e vê que o Canadá está no noroeste aqui e a Austrália está no sudeste, traz muito mais a visão de caralho, eles têm impacto global. Porra, eles vão lá de um lado numa diagonal, eles estão lá na outra diagonal, estão lá na Rússia, que é na outra diagonal, estão aqui na Argentina, aqui embaixo, na outra diagonal. Então, caralho, eles têm uma cobertura foda. Isso dá muito mais visão do que só você ter listado lá Canadá, Rússia, Argentina e Austrália. A pessoa não percebe tão bem isso e colocar um gráfico de mapa mundi desperta bem a visão na cabeça da pessoa. Então, vamos lá. Próximo, resultado de pesquisas. Em vez de você falar, por exemplo, a maioria dos trabalhadores acredita, de vez em quando o português falha aqui, a maioria dos trabalhadores acredita que merece ser mais valorizado, uma informação, isso é muito mais forte, isso é muito mais fraco do que você falar 84% dos trabalhadores do setor de TI acreditam que estão recebendo salários menores do que merecem. Então, ao invés de você trabalhar essa visão de a maioria dos trabalhadores, aqui eu estou trazendo essa visão de mais de pesquisa, além de trazer especificidade, além de trazer isso tudo, uma combinação, mas, ao mesmo tempo, eu não estou dizendo a maioria dos trabalhadores só. A pesquisa inclui 84% dos trabalhadores do setor de TI. Então, ele é muito mais específico no resultado das pesquisas. Então, vamos lá. Próximo, estudos científicos. Estudo científico pode ser usado para dar mais força nos seus argumentos. Eu posso trazer aqui, repara a percepção de uma coisa eu falar que a resistência à insulina é o real problema do porquê a pessoa não consegue emagrecer. Isso é uma informação, tá? Agora, presta atenção nesse nível de credibilidade aqui, quando eu trago um print screen de um estudo que está no site da PubMed, que é um dos sites mais reconhecidos nessa visão de pesquisas médicas, publicações médicas, de publicações e med de medicina, de medical. Então, você vê aqui, relacionamento entre resistência à insulina, perda de peso e doença do coração, risco de doença de coração coronariana na
e para mulheres, tipo, obesas e, enfim, com saúde, né, saudável e tal. Então, trazendo essa percepção, repara como é muito mais forte eu mostrar, falar sobre e mostrar esse print screen aqui do estudo do que eu só citar essa frase aqui, que aparentemente fica mais fraca. Então, vamos lá, mecanismo único. Mecanismo único, ele é um excelente elemento de prova quando você consegue provar o seu mecanismo único na visão de que você traz essa explicação do porquê o seu produto funciona. E você realmente dá essa noção de o quanto você é capaz de trazer um resultado superior. É realmente interessante. Além do aspecto demonstração, mecanismo verdadeiramente único também permite você diferenciar da sua concorrência. Então, tem um vídeo aqui que estava na mentoria do Yuri, o João Campos foi lá, e ao mesmo tempo ele passou esse vídeo aqui, achei esse vídeo bem maneiro, na visão de que olha a diferença. Uma coisa é você falar que a combinação de determinados ingredientes ajuda a reduzir a gordura no corpo, tá? Guarda essa informação aí e finge que você só falou isso na cópia. Agora, olha a diferença comparando se você passa um vídeo na sua VSL quando você está misturando os ingredientes aqui numa gordura, aqui embaixo tem água, isso aqui é um nível de gordura, e ao mesmo tempo você abriu aqui a cápsula, tá? Jogou os ingredientes aqui dentro, os pozinhos, e você vê, óbvio que desculpa, acelerei o vídeo, passei mais para frente já para ter o resultado, e a combinação dos ingredientes agiu aqui na gordura e formou essa bola aqui, e no vídeo você vê essa bola aqui caindo, aqui eu peguei o detalhe da bola já caída, e diminui aqui a gordura, porque está sugando um pouco da gordura, e por causa dessa mistura, e essa bola está caindo como se, teoricamente, a pessoa tivesse tipo, a gordura passando pelo intestino e a pessoa depois fosse defecar essa gordura. Então, repara que uma coisa mais fraca é você só falar essa frase. E uma coisa muito mais forte, com muito mais credibilidade para essa informação que você está trazendo, é você, no meio da sua VSL, mostrar esse vídeo aqui do seu mecanismo único funcionando. Essa visão de seu mecanismo único, essa combinação específica de tais ingredientes que entrega esse resultado desejado aqui. Mas, ao mesmo tempo, o vídeo mostrando isso funcionando é muito mais forte. Então, vamos lá. Reasons why. Reasons why é aquela visão de você explicar o motivo do porquê aquela afirmação, algo que você disse, porque deveria ser daquela forma. E eu trouxe aqui um exemplo do livro lá do Armas da Persuasão, do Robert Cialdini. Quem já ouviu esse ponto aqui, a pessoa foi tirar xerox e daí ela perguntou nessa visão de com licença, eu tenho 5 páginas para tirar xerox, eu posso usar a máquina? Eu posso usar a máquina de xerox? Daí ele só falou isso para as pessoas e por volta de 60% delas deixou essa pessoa furar a fila. Mas quando ele deu depois uma explicação do porquê que ele queria, entre aspas, furar a fila, mesmo uma explicação mais idiota, aumentou bastante a porcentagem de pessoas que deixaram ele furar a fila. Então, você trazer essa visão do porquê, o que você afirmou, por que aquilo acontece, ou por que aquilo deveria acontecer, isso pode, na cabeça da pessoa, fazer com que ela dê mais sim, vamos dizer assim, ao longo da sua cópia. Você venha trazendo mais sims ao longo da sua cópia, e nesse caso aqui, você vê que no primeiro, quando ele falou, com licença, eu tenho 5 páginas, eu posso usar a máquina de xerox, teoricamente, de 10 pessoas, 6 deram sim para ela. E aqui, nesse caso, de 20 pessoas, 19 deram sim para ela. Então, isso é muito mais forte do que você só trazer essa afirmação, essa pergunta, sem justificar o porquê. Então, vamos lá. Próximo, argumento lógico. As pessoas, teoricamente, compram na emoção e depois justificam suas decisões com lógica. E o argumento lógico, ele passa numa visão, quem estava aqui no encontro que a gente analisou, a questão de emagrecimento, que a gente começou a falar primeiro de... Acho que não era nem emagrecimento, acho que era mais rejuvenescimento. Que
Na verdade, o problema, primeiro, porque as pessoas cansavam, era por causa das mitocôndrias. Aí, primeiro, ele defendeu as mitocôndrias, depois ele defendeu a questão que dentro das mitocôndrias tem o fosfolipídios, e depois que, conforme o tempo passa, a produção de fosfolipídio no seu corpo ela diminui. Então, assim, você vai trazendo vários argumentos sequenciais. Primeiro você traz a questão da mitocôndria, esse é o ponto A. Depois você traz essa explicação de que dentro das mitocôndrias tem os fosfolipídios, esse é o ponto B. Depois você traz a visão de, conforme o tempo passa, a capacidade de produção de fosfolipídio diminui. Então, essa é a prova C. Então, quando você coloca isso em cascata, quando você vai trazendo informação 1, informação 2, informação 3, informação 4, tudo em sequência, você vai trazendo esse argumento lógico de tipo, o primeiro está conectado no último, porque você fez toda essa cadeia de comprovações, e essa é essa visão aqui desse argumento lógico. Não é só necessariamente tipo, quase que provar que 2 mais 2 é 4, mas ao mesmo tempo é você trazer várias situações em cadeias para poder encaixar, às vezes, uma coisa que aparentemente o começo, né, o ponto A com o ponto B, aparentemente eles não estariam tão bem conectados, mas quando você vai desmembrando isso, tá, em explicações, e nessa cópia que eu estou me lembrando das mitocôndrias, do fosfolipídio e tudo mais, e a pessoa, no final, ela precisaria consumir mais alimentos com fosfolipídios, quando você faz essa ligação, você vê esses argumentos lógicos sendo encaixados. Então, esse foi mais um. E o próximo é especialização, como trazendo um elemento de credibilidade forte, tá? Nessa visão de... Eu até falei um pouco isso na imersão empíricos, que era uma análise de copy que o expert não falou tanto da especialização dele. Eu até meio que questionei isso, foi uma copy que eu canetei ela toda. E, ao mesmo tempo, você trazer essa visão da especialização em si traz muito mais impacto, como, por exemplo, imagina um clínico geral falando sobre emagrecimento, esse seria um caso, e o segundo caso é um coach de nutrição que fez pós-graduação em dieta cetogênica, que está te provando que a dieta cetogênica é a melhor forma de perder peso. E esse cara ele dá muito mais credibilidade, não só porque ele é específico, um coach de nutrição, mas ao mesmo tempo ele tem um pós-doutorado em dieta cetogênica, por exemplo, comparado com um clínico geral, que é um médico generalista, falando de emagrecimento. E o médico, na medicina, você não tem muito, os médicos não têm muitas matérias de nutrição, dessa questão de alimentos, então tem muito menos força, tá? Um clínico geral falando de emagrecimento do que um cara totalmente especializado, com pós-graduação em dieta cetogênica, defendendo para você que dieta cetogênica é a melhor forma de perder peso rápido. Essa especialização, ela caminha muito nessa visão de ordens médicas e jurídicas por muitos anos, e, ao mesmo tempo, isso traz uma promessa implícita de que quem é mais especializado vai ter um melhor desempenho do que um generalista. Próximo, verificação e validação de terceiros. Aqui eu já vou jogar um exemplo que é mais crível e é mais acreditável, é mais forte você trazer essa visão de é melhor que os outros falem de mim e tragam boas referências do que eu falar de mim mesmo. Quando alguém me referencia, é muito mais crível na cabeça de quem não me conhece do que só eu ficar enchendo a minha bola. Então, quando você vê um site, quando você vê algumas páginas que traz essa visão de votação, que algumas pessoas falaram que eles são foda, realmente é muito mais interessante do que a pessoa na própria página ela ficar falando bem dela mesma. É um pouco parecido, tá? Realmente voltado a esses selos de confiança, mas aqui não estão tão ligados, tá? Aqui está mais ligado a pessoas e aqui estão mais ligadas a órgãos, tá? Órgãos com validação, essa visão de serem expert, tá? Ou, por exemplo, órgãos reguladores, por exemplo. Aqui está mais relacionado a outras pessoas talvez te referenciarem, e aqui está mais ligado com a visão de, por exemplo, restaurante com estrela Michelin,
aprovação da Anvisa ou certificado por sociedades classificadoras. Isso é mais forte no sentido de aqui tem mais peso por ser órgãos, vamos dizer assim, que já tem essa certa regulação e, ao mesmo tempo, aqui está um pouco mais ligado com outras pessoas, alguma votação que aconteceu e estão falando de mim, comparado com eu ficar enchendo a minha própria bola. Então, próximo está mais relacionado também a essa visão de dar essa certificação. Você vê vários cursos no mercado que traz essa visão de formação, certificação e etc., que dão um diploma, no fundo, para a pessoa ela se sentir, né, a pessoa que está fazendo o curso, ela se sentir mais importante de que recebeu o certificado e é certificado pela tal empresa. Isso, teoricamente, dá mais credibilidade para a pessoa comparado com quem não tem esse certificado. Então, você pensar aí, se você lembrar alguns cursos de mercado que dão certificação, está tocando um pouco mais nessa visão de orgulho seu mesmo, de se sentir mais poderoso, teoricamente, porque tem tal certificado. Então, isso, teoricamente, é para que você passe mais credibilidade para a pessoa. E o próximo seria aqui, informações de contato. Você vê alguns sites que lá embaixo, lá no canto, tem uma página específica para isso, traz essa visão de informação de contato, que é aquela forma de criar uma proximidade com a pessoa, se ela quiser esclarecer alguma informação. Então, coloquei aqui embaixo esse site que eu pesquisei aqui, chamado Outsite, que é um site meio parecido com o Cowork, Co-Living, pessoas que querem morar ao redor do mundo, e eles têm tipo mini hotéis, assim, não seria bem hotéis, já seria um espaço mais trendy, assim, bem legalzinho. Ele tem em várias cidades no mundo, e eu me lembro, eu sou cadastrado na lista deles, e eu me lembrei que eles têm esse tipo de informação no site, então acessei o site lá hoje para poder passar essa informação. Em todos os lugares que eles têm esses hotéisinhos, vamos dizer, todos eles têm um gerente da comunidade, que ao mesmo tempo eles dão um acesso a esse cara, tem lá o contato dele e tudo mais, e ao mesmo tempo, e logo embaixo, tem essa parte de, você tem questões, vai lá na parte de central de ajuda, e ao mesmo tempo eles têm lá também um campo que você pode passar mais informações de contato com eles. Isso gera um pouco mais de credibilidade para que a pessoa confie que aquilo ali não é só uma página perdida na internet e realmente a pessoa, entendeu, tem que comprar alguma coisa ali, até porque nesse site, por exemplo, do Outsite, eles deixam, né, você fazer uma reserva lá no hotelzinho lá deles em determinadas cidades, mas ao mesmo tempo você deixar aberto esse nível de informações aqui para que a pessoa possa acessar, isso é muito forte, passa bastante credibilidade. É um pouco parecido com o que eu falei lá em cima sobre gráficos, e aqui talvez um pouco mais detalhado ainda do que só os gráficos, traz essa visão de infográficos aqui, que eu queria trazer esse exemplo aqui do prisma de conversação, que é uma grande quantidade de informações condensadas, e repara só, várias empresas aqui, e eles trazem várias informações, uma aqui de aprendizagem para ouvir, outra para se adaptar, e traz várias empresas aqui, e cada parte aqui ele tem algo escrito aqui, não dá para ler, tá meio pequeno, mas ao mesmo tempo eles vão segmentando as empresas aqui em cada um desses pontos aqui, uma de influência, outro de imagens, outro de, enfim, eventos, blog, não sei o quê, perguntas e respostas, enfim, tem vários agrupados aqui. Então, você olha para esse agrupamento de coisas, você percebe que a informação meio que deu trabalho para ela chegar nesse nível de informação. Não pegou qualquer nome de empresa e tacou em qualquer lugar aqui de forma mentirosa. Você vê que tem um nível de credibilidade, confiabilidade da informação, tal que a pessoa vê que, caralho, deu trabalho para organizar toda essa informação. E conforme você vê isso num site, numa página, num artigo, por exemplo, você consegue confiar mais naquele tipo de informação, não uma coisa só chutada, escrita de a Apple é dessa forma, a Microsoft é dessa forma, a Oracle é dessa forma. Não, ali está um monte de informação condensada
isso passa muito mais confiabilidade nesse estilo aqui de infográfico. Próximo, que a galera usa aí demais, antes e depois, como era a pessoa antes, como que é a pessoa depois. Normalmente com essa visão de mostrar que o depois ela está muito melhor do que era antes, mas ao mesmo tempo isso não serve só para relacionamento, não serve só para emagrecimento ou rejuvenescimento ou calvície. São três subnichos aí que as pessoas usam bastante essa visão de antes e depois, mas ao mesmo tempo, se você está escrevendo para um produto que você tem antes um nível de resultado, e depois um resultado maior, você consegue trabalhar bem essa informação nessa visão de antes e depois para provar os resultados. Por exemplo, vou usar o exemplo da Empíricos aqui, a Empíricos usa muito essa visão de percentual, de o quanto que uma ação custava antes delas recomendarem e o quanto que a ação custa depois das recomendações delas e até no momento que ela vai falar, galera, vende as ações. Então, você consegue mostrar, por exemplo, eu chutei valores aqui, mas nessa visão de deixar claro para a pessoa que a gente recomendou comprar quando a ação custava R$ 3,12 e agora estou recomendando ela vender por R$ 5,98. Querendo ou não, você traz essa visão de quanto a ação antes, quanto a ação custa antes, quanto a ação custa depois, e ao mesmo tempo essa diferença você vê que é um ganho que você tem, e aqui é a mesma coisa nessa visão de como você era antes, como você é depois, e essa diferença aqui é o ganho que você tem. Então, só escrito e posicionado de uma forma diferente, nesse caso da Empíricos, que é ganhar dinheiro com ações, nesse caso aqui, que é de emagrecimento, mas, ao mesmo tempo, a ideia e a percepção na cabeça da pessoa é bem parecida, é quase a mesma. Próximo é estudo de casos, que serve basicamente de duas formas. O primeiro é fornecer detalhes concretos de como, por exemplo, o cliente ou aluno que teve acesso, alcançou os resultados através do seu produto ou serviço que você oferece. E o segundo, também, que ele pode ser usado, tá? Mas aí como um elemento central, quase que de uma copy inteira, pode ser usado esse estudo de caso como storytelling, um pouco parecido aí com a jornada do herói, para você trazer isso na copy, tá? E até avançando mais nesse segundo ponto, que eu comentei aqui, é legal você ver os casos de pessoas sendo entrevistadas em podcast, que traz muito essa visão, você presta atenção em podcast, muito começa de, me conta como é essa história, como você começou nesse mercado, tudo mais. No fundo, essa visão de podcast aqui, eu até tirei um print aqui do podcast aqui do Mike Santos, aqui ele está entrevistando o Caio Ferreira, e ao mesmo tempo as pessoas adoram ouvir essa visão de pessoas que saíram do zero e alcançaram o sucesso. Então, traz um pouco essa visão de estudo de caso implícito aqui nessas maioria de podcasts. Repara, se você for assistir esse do Mike Santos, você vai ver que grande parte deles, ou quase todos eles, passam por essa visão de como que você era antes e como que você está hoje, qual a dica que você vai dar para as pessoas, com essa visão de a pessoa ser o próprio estudo de caso. E tem essa visão de depoimentos que a galera usa bastante, e, ao mesmo tempo, o depoimento ele tem uma certa diferença, eu vejo, comparado com o estudo de casos, que o depoimento ele é mais curto, ele é mais condensado, pode ser que ele venha 2, 3, 4 depoimentos seguidos ao mesmo tempo, mas ele traz essa visão ali bem rápida do antes e depois. Isso é um depoimento bem interessante de, em poucas linhas, você meio que mostrar como a pessoa era antes, como que a pessoa é depois, seja falando do produto ou não, seja falando do método ou não, mas carrega bem essa visão de antes e depois, mas de uma forma bem rápida. Estudo de caso, normalmente, já é numa visão mais de algo mais longo, podendo ser quase que uma cópia inteira, para você desmembrar essa visão de estudo de caso comparado com depoimentos. Então, próximo demonstração, muitas vezes um vídeo vale mais do que 1000 palavras. É um pouco parecido com aquela visão do mecanismo único que eu mostrei aqui em cima, que tem a queda, né, do mistura os ingredientes e, ao mesmo tempo, cai aqui essa demonstração, cai aqui a gordura, mas aqui, ao mesmo tempo, está um pouco mais focado, passei direto, aqui está um pouco mais focado, por exemplo, no produto, por exemplo, funcionando, pessoal de dropshipping usa muito. Então, se você for dar uma olhada no YouTube
dos vídeos um pouco mais antigos da Polishop, eles começam bem rápido nessa visão de falar, às vezes, 15 segundos ali da dor da pessoa, e, ao mesmo tempo, eles já anunciam o produto e, ao mesmo tempo, já fazem a demonstração do produto para a pessoa ver funcionando. E aí, na demonstração, aquela maravilha, a pessoa já está ali com o abdômen tanquinho, já está fazendo exercício, mas, ao mesmo tempo, mostrar como funciona, tá? É realmente bem interessante. E tem esse tipo de prova aqui também que se chama, podemos chamar de lista de clientes, que é aquela visão de funciona muito bem para startup e é, software é vendido como serviço. E, ao mesmo tempo, peguei aqui desse site que eu esqueci o nome, ao mesmo tempo, ele traz essa visão de já atendemos a Microsoft, já atendemos a General Electric, já atendemos o Airbnb, já atendemos a BitTorrent, já atendemos a AMD, o Groupon, o Nero, enfim, já atendemos todas essas empresas em mais de 3.000 clientes ao redor do mundo. Então, você jogar isso aqui no seu site traz mais essa visão de confiabilidade de já trabalhamos com tal fulano, já trabalhamos com tal fulano, já fizemos lançamento dele, já fizemos página de tráfego direto para esse aqui, que vendeu tanto, enfim. Trazer os clientes traz essa visão de credibilidade e prova muito forte e bem interessante. De novo aqui, e próximo aqui, falando agora de prova de mídia social, que é basicamente você mostrar quantos seguidores, quantas pessoas estão curtindo suas informações e tudo mais. Isso também traz um elemento de prova bem forte. Ou então, por exemplo, lá no LinkedIn, tem essa visão de meio que a pessoa dá um depoimento para você, no caso, em forma de recomendação, que isso aqui também cai bastante nessa visão aqui de prova de mídia social. Isso aqui é interessante. E, ao mesmo tempo, a prova social é um pouco parecida, mas, ao mesmo tempo, não está especificamente dentro de uma mídia social. E essa prova social pode estar um pouco relacionada à quantidade de pessoas que tiveram acesso ao seu produto ou estão ali dando atenção para você. E aqui eu peguei uma foto do Afiliados Brasil. Aí está aqui o Rafael Reis, o Flávio Raimundo e o Paulo Faustino aqui sentado. E, ao mesmo tempo, tem uma galera aqui com uma espécie de prova social, mostrando a quantidade de pessoas que foram no Afiliados Brasil. Isso traz uma credibilidade forte de que é um evento grande para que não tem 5 pessoas só assistindo. É um evento que muita gente passou, muita gente confiou neles de que seria um evento foda, e jogar essa foto aqui traz essa credibilidade bastante para o evento. Próxima avaliação de produtos, você pode pensar aí nessa visão de 5 estrelas do Airbnb, dessas revisões aqui da Amazon ou de algum outro site que dá essas notas, ou então, por exemplo, a nota 8.2 do Reclame Aqui. Isso são tipos de avaliações de produtos que passam credibilidades, óbvio, quando os produtos, por exemplo, têm notas altas, né? Ou estão muito ali perto do máximo para poder trazer realmente essa credibilidade de avaliações dos produtos. Próximo, então, publicidade e exposição à mídia. Então, se a pessoa apareceu na TV, se a pessoa deu palestras em eventos grandes, saiu reportagem de jornal falando sobre ela, ou algo relacionado ao mecanismo, não importa. Coisas que trazem essa visão de mídia em si, e, ao mesmo tempo, quanto mais respeitado para o seu público aquela mídia for, tá? Mais vai ser interessante para ele, para trazer essa visão de credibilidade. Então, essa exposição na mídia aqui é realmente importante. E tem um que eu uso bastante aqui, essa visão aqui nos encontros, que é essa visão de conteúdo de valor, que é aquele ponto de você carregar de conteúdo na sua informação, tal que a pessoa veja que você sabe daquilo que você está falando, que aquilo que você está falando passa credibilidade, ou que você, como profissional, passa credibilidade, e, ao mesmo tempo, dentro da sua copy, essa visão de conteúdo valioso, ela é bem interessante. Você segue essa estrutura aí dos 8 blocos que eu venho falando bastante, que ela tem base da estrutura do Stefan, lá do RMBC. Então, quando você traz essa visão do bloco 3 ao bloco 6 na sua copy, né? O bloco 3, o 4, o 5 e o 6, você traz esse conteúdo valioso para justificar para a pessoa o porquê que ela tentou antes e não deu certo, qual o real problema do porquê ela não consegue ter resultado, qual o mecanismo único que você cria para resolver esse real problema,
e, ao mesmo tempo, passa por toda a criação de revelação e construção do produto que a gente viu semana passada, todos esses blocos, tirando a headline que eu já tinha feito antes, mas a gente passou por todos os outros blocos para trazer ou para vir guiando a pessoa de que aquele mecanismo é o que vai resolver o real problema da pessoa que impede ela de chegar no resultado desejado. Depois você envelopa isso com a revelação e construção do produto. Então, passando por esses pontos, desde a história de fundo na sua cópia até a visão de revelação e construção do produto, você traz um conteúdo valioso para ela com a percepção de caralho, é por isso que eu não tive resultado até agora. Você justifica qual era o real problema que impede ela de ter o resultado desejado, você traz o mecanismo único para resolver esse real problema, depois você traz essa visão de revelação e criação do produto para englobar o seu mecanismo único. Então, essa sequência, essa narrativa, é um conteúdo valioso que você mostra para a pessoa que você tem credibilidade naquilo que você está falando e está justificando os problemas que ela tem, as dores que ela tem, melhor do que ela mesma. Então, é elemento de prova forte e, ao mesmo tempo, você também pode trazer nessa visão de fotos confiáveis, vídeos interessantes, por isso que muita gente usa essa visão um pouco mais cinematográfica de suas produções, dos seus lançamentos. Isso passa para a pessoa mais confiabilidade, mais credibilidade. Então, fotos maneiras, fotos fodas. E, ao mesmo tempo, até pensei em coloquei aqui essa visão do mockup, tá? São essas fotos e essas imagens aqui, por mais que o curso online ele não é entregue, né, em formato de DVD, como está aparecendo isso aqui, parece um fichário aí para a galera um pouco mais antiga que usou fichário no colégio, mas, ao mesmo tempo, você vê que esse material extra de apoio, na verdade, muitas vezes é um PDF, ele não vem num livrinho assim nesse sentido, mas esse tipo de informação aqui, que se chama de mockup, ele passa uma credibilidade um pouco maior daquilo que você está querendo entregar. Então, não só com imagens em si, mas eu pensei nessa ideia do mockup, isso tudo traz com essa prova, essa confiabilidade, essa credibilidade daquilo que você está entregando. Próximo, associação à credibilidade. Então, falta um acento aqui. Então, você tirar, por exemplo, foto ao lado de famoso, participar de mastermind com gente grande, isso passa mais credibilidade para você, prova que você tem mais importância na mente, na cabeça da pessoa. Então, por exemplo, aqui no caso de para um produto de software, se a Universidade Harvard é um dos clientes, eles devem ser bons. Um personal trainer, se o fundador costumava jogar pelo Dallas Cowboy, ele deve ser deve ter um bom treinamento. E para um hotel, se, por exemplo, se a Rihanna, se ela fica nesse hotel quando ela está em Nova York, então é porque o hotel deve ser bom. Então, se você está associado a alguma credibilidade, ou nem que seja famosa, ou pelo menos uma credibilidade no seu mercado, se você participa de mastermind que tem uma galera top dentro do mastermind, com certeza você ganha mais moral e você passa a ser visto diferente. Eu acho que um dos masterminds mais, vamos dizer, mais famosos numa galera um pouco mais nova é o mastermind do Thiago Finch. Então, a galera que está lá dentro, eles falam um certo status de eu faço parte do Golden Age, nessa visão de, tipo, sou foda porque eu faço parte daquele mastermind. Então, trazer essa visão de credibilidade, associando a outras pessoas, isso é muito poderoso também. E, ao mesmo tempo, você pode citar uma autoridade. Eu fui amanhã, para quem não sabe, eu falei lá no canal Telegram, vou fazer uma live 2h da tarde com... Live não, né? Um encontrão que vai ser bem mais que uma live. Vai ser bem longa aí, 3, 4 horas, do jeito que a gente gosta, sobre comparando a estrutura do John Benson, que é esse cara aí, com o do Stefan Georgi. Então, eu tá pesquisando, né, a questão do John Benson, aí eu acabei entrando lá no site dele e eu vi e peguei esse exemplo aqui, no sentido de quando você é citado por autoridades, isso passa mais credibilidade para a pessoa. Então, aqui tem várias autoridades aqui, o Jim Graziosi, Joe Marion, o Dan Rose, nesse sentido de é bem forte quando essa autoridade ela está te endossando, né? Ela está te referenciando. E aqui eu coloquei uma visão, que é uma segunda, que o Rock Vega usa bastante na lista de e-mail deles, é quando a frase, tá, de alguma autoridade se encaixa bem naquilo que você está falando. Então, ele está pegando emprestado aqui
uma frase do Bill Bonner, que é o fundador da Agora Inc., né? O grupo da Agora, e ao mesmo tempo que essas frases aqui foram ditas pelo Bill Bonner, ele está pegando emprestado essa autoridade do Bill Bonner para justificar aquilo que ele está falando. Ele está fazendo um paralelo com aquela informação dele com o que o Bill Bonner disse. Então, é uma segunda forma de você citar a autoridade aqui. Uma é ela te endossando e a outra é você pegando o bonde aqui do que a pessoa falou, do que ela disse, do que está escrito no livro, etc. E, ao mesmo tempo, para quem leu o Big Black Book, que também é um livro do Rock Vega, que ele ajudou a condensar informações junto com o Mark Ford, você vai ver que em vários capítulos ali, um pouco embaixo do capítulo, eles colocam algumas frases de autoridades que vai estar um pouco ligado com a informação daquele capítulo. Só você lembrar aí, se você tiver o livro, você dá uma olhada e vai lembrar do que é aquilo que eu estou falando. Então, o Rock Vega usa muito isso e eu trouxe aqui uma imagem para referenciar essa visão de você citar uma autoridade e pregar um pouco empeirestado o que ela falou para encaixar naquilo que você está falando. Então, próximo aqui é prêmios ganhos. Então, peguei uma foto aqui do Rafael Marques e, ao mesmo tempo, mostrando todos os prêmios que ele ganhou. Tá? Isso aqui passa uma credibilidade de eu sei o que eu estou fazendo nesse mercado, eu tive todos esses resultados. Então, traz essa visão aqui de prêmios ganhos. É bem interessante, você vê aí várias pessoas aí, os gurus no mercado, postam, fazem vídeos com a placa da Hotmart aparecendo atrás. Isso é para despertar no subconsciente da pessoa aquela visão de eu sou fodão, eu tive resultado, minhas placas estão aqui atrás. Então, é um pouco isso. E, ao mesmo tempo, um pouco parecido com isso, mas não com fotos de premiações em si, mas quando você traz essa visão de a equipe por trás, tá? E em eventos você mostra muito isso também, de normalmente o evento tem aquela pessoa, né, maior que está ali na frente, por exemplo, o Eric Rocha lá no evento da fórmula de lançamento, mas muitas vezes, em algum momento, principalmente no final, eles trazem a galera da equipe para mostrar a galera que deu suporte para o time, para o evento acontecer e tudo mais, não só uma forma de valorizar a equipe, mas, ao mesmo tempo, para mostrar que tem todo aquele time ali por trás, não é uma empresa de um homem só. Então, você traz essa visão de mostrar todo o seu time com essa percepção de a empresa tem mais confiabilidade, não é só essa pessoa gravando aí na frente para as câmeras que está gerando esse resultado. Próximo é celebridades e influencers falando de você ou do produto. Isso aqui a galera está usando bastante no mercado, contratando pessoal do Instagram para fazer depoimentos de produto ou mandar tráfego lá para a página de venda, para a VSL, etc. Mas, ao mesmo tempo, isso aqui é mega antigo, né, de hoje. Você vê a Xuxa, antigamente, ela 20, 30 anos atrás, fazendo propaganda da Monange e, ao mesmo tempo, traz a Xuxa, empresta a credibilidade dela para oferecer, para vender o Monange. Tá? Próximo elemento de prova, esse aqui a galera usa bastante, não sei se a galera percebe tanto que isso aqui é um elemento de prova, acho que sim, mas, ao mesmo tempo, traz essa visão do elemento de garantia, e essa visão de garantia aqui tem esse ponto de quanto mais tempo de garantia você oferece, aparentemente, mais irresistível fica a sua oferta. Então, coloquei aqui essa visão do selo de 30 dias de garantia, e, ao mesmo tempo, quem está acompanhando aí dos encontros vai relembrar que eu já trouxe aqui, já fiz a revisão de um produto encapsulado que a garantia era infinita, ou seja, se daqui a 5 anos, 10 anos, a pessoa quiser pedir o reembolso daquele encapsulado que ele já consumiu, a pessoa poderia pedir o reembolso. Isso deixa a oferta muito mais irresistível do que botar 7 dias de garantia, que é algo protegido por lei. Tá? E tem um outro que é bem interessante, que é uma demonstração bizarra, e é bizarra mesmo, que é totalmente estranha, algo muito chocável, e eu trouxe 2 exemplos. Um é de um liquidificador que transforma iPhone em pó. Tá? Eu assisti esse vídeo, o cara pega um liquidificador lá, que ele quer provar que o liquidificador ele bate bastante, ele tem potência. Então, o que ele faz? Ele pega um iPhone, ele joga dentro do liquidificador, bota aquilo lá para bater,
e, ao mesmo tempo, depois de um tempo batendo lá, acho que nem 1 minuto, o iPhone todo vira pó. E o outro é um colchão que não quebra um ovo quando o vidro temperado cai em cima. Eu vou até botar o vídeo aqui para tocar. Eu vou mostrar para vocês. Eu não sei se vocês estão ouvindo, mas, ao mesmo tempo, presta atenção nesse vidro temperado aqui que vai cair. Tem 4 ovos aqui, tá, pendurados. A mulher vai puxar isso aqui, o vidro temperado vai cair na cama e os ovos estão lá colados e os ovos não vão quebrar. Preste atenção. Eles estão montando lá, na verdade, ele está promovendo, né, essa cama aqui, esse tipo de cama com molas aqui, da Purple, que é o nome da empresa, e, ao mesmo tempo, ela puxou e está mostrando aqui um vidro de 330 libras, deve dar mais ou menos por volta de 135 quilos de vidro temperado, ele cai. Aqui estão os ovos, presta atenção. Está lá os 4 ovos crus. Você vê que os ovos caem, eles não quebram, eles entram dentro lá dos buraquinhos da cama para eles mostrarem que realmente a espuma da cama é bem boa, bem interessante, que mesmo se você colocar os ovos lá, e no final eles fazem até uma gracinha, ela vai, joga o ovo quebra, para provar que é verdade, mas, ao mesmo tempo, cai num nível de demonstração tão bizarra que a pessoa acredita que a cama é boa. E essa empresa aqui já vendeu, se não me engano, tá? Se não me engano, pode ser que esteja falando besteira, mas já vendeu $1 bilhão. Basicamente, você repara que esse vídeo é de 2016 e ele teve mais de 189 milhões de visualizações em tráfego pago, tá? Isso aqui é tráfego pago. Então, a empresa botou dinheiro. Se eles botaram para 189 milhões de visualizações, pode ter certeza que vendeu muito. E, se eu não me engano, chegou a vender $1 bilhão só em valor de venda, né? Não 1 bilhão de colchões, mas, ao mesmo tempo, em valor de venda, se eu não me engano, chegou a bater bilhão, tá? Então, essa era uma demonstração bizarra que eu queria mostrar para vocês, para provar que aquilo que você está falando é verdade. Então, aqui tem uma prova reversa, tá? É um pouco parecido com a escassez, mas aqui ele coloca essa visão de tipo, olha, a gente vendeu tanto que a gente acabou o estoque e já não tem mais espaço, mesmo talvez cobrando caro, e você pode preencher essa lista aqui ou entrar na lista de espera, no sentido de, quando a gente tiver vaga, a gente vai chamar aqui na ordem para ver quem são os próximos interessados em ter esse produto. Então, traz essa visão de, tipo, mesmo cobrando caro, por exemplo, você traz essa prova de, caralho, se ele está cobrando caro para caralho, ele está lotado, é porque ele sabe o que ele está falando. Então, ele tem confiabilidade. As pessoas acreditam mais e deixa mais crível que ele é capaz de dar resultado, que mesmo cobrando caro, ele já está lotado. E tem uma outra visão aqui de prova, que é você admitir uma falha. E quando você admite alguma falha daquilo que você está falando, às vezes você fala um monte de coisas boas de um produto ou de um mecanismo, mas você apontou uma falha de tipo, mas isso aqui você vai ter que se dedicar bastante, vai ter que trabalhar bastante para poder ter resultado. Teoricamente é uma falha, teoricamente as pessoas querem aquilo, pílula mágica, aquilo no automático. Mas, se você demonstra uma falha, o que acontece no lado psicológico da pessoa? Quando você demonstra uma falha, ela prova, ou fica um pouco mais claro para a pessoa que tudo que você falou antes é verdade, só porque você está apontando uma falha depois. Então, tem esse elemento de prova aqui interessante, e igual ao elemento de metáfora ou analogia, que é você trazer uma dimensionalização da informação que você está trazendo. Que, por exemplo, ao invés de dizer ao público que uma pipoca no tamanho médio nos filmes contém 37 gramas de gordura, a pessoa não consegue quantificar tão bem o quanto é 37 gramas de gordura e o quanto isso significa no seu corpo. Mas ele tem muito mais força se, ao invés de você falar que essas pipocas têm 37 gramas de gordura, quando você fala assim, uma pipoca manteiga de tamanho médio do cinema contém mais gordura entupida de artérias do que
um café da manhã com bacon e ovos, um Big Mac, batata frita no almoço e um jantar de bife combinados, ou seja, somando isso tudo. Isso ajuda a quantificar, a pessoa a pensar de caralho, realmente eu sabia que o Big Mac tinha muita gordura, a batata tinha muita gordura, um café da manhã com bacon e ovos. Tipo, você dá uma quantificação, você dimensionaliza o que é esse 37 gramas de gordura na vida da pessoa. Você cria essa analogia, você cria, ou às vezes uma metáfora, mas nesse caso aqui uma analogia, você associa uma coisa com a outra, de mostrar para a pessoa, para não ficar uma informação vazia, uma informação fraca, em falar que são apenas ou são 37 gramas de gordura, quanto ao mesmo tempo você caracteriza o que significa essas 37 gramas de gordura. E outra visão é uma visão de passar credibilidade, tá? Um elemento de prova, no sentido de você não exagerar aquilo que você está falando. Se você cai no nível de exagero, a pessoa tende a não acreditar. Então, em algumas empresas fortes, voltadas a copywriting, eles têm dentro do processo de revisão de copy deles um processo de revisão chamado de Cub Review, que é o Cub no sentido de uma sigla americana, que o C é de confuso, o é de unbelievable, que é inacreditável, e o B é de boring, que é chato em inglês. Então, a copy ela não pode ser confusa, ela não pode ser inacreditável e ela não pode ser chata. Quando um revisor está lendo sua copy, em todo momento que ele vê que aquela informação é confusa ou inacreditável ou chato, a pessoa anota aquilo ali para que o copywriter possa corrigir. E o não exagere, ele passa aqui na visão do inacreditável. A sua cópia ela não pode ser, nesse aspecto, inacreditável. Então, não exagere nessa visão para não perder credibilidade e confiabilidade na sua cópia. E aqui tem essa visão também de uso de expressões. Até eu fiz aqui, eu dei uma pesquisada e trouxe essa comparação de sites de relacionamento, aplicativo de relacionamento aí de alto padrão, nessa visão de combinamos mulheres brilhantes e confiantes com homens bem-sucedidos, e, na verdade, ele quis dizer, tipo, combinamos mulheres gostosas com caras ricos, tá? Ele está trazendo, assim, esse nível de informação aqui para, talvez, trazer mais confiabilidade do que se ele tivesse escrito essa frase aqui, tá? Que é um pouco mais vulgar, vamos dizer assim, no lado da mulher. Então, essa forma de dizer traz um pouco mais de confiança na informação do que essa segunda frase aqui. E o próximo caso é o caso de desprezo. Então, você abrir mão de algo que parece interessante, sem a certa carência, tá? De fechar ou resolver aquilo no desespero, pode trazer uma visão de mais credibilidade, uma visão de mais valor. Tipo, é mais interessante, é mais importante para você do que para mim, e eu não preciso correr atrás dessa informação. E você que pode realmente ter que correr atrás um pouco mais disso. Então, você pensa nessa visão de joguinho de relacionamento, ter essa visão de quem vai ser o próximo a ligar, quem vai mandar mensagem primeiro, depois do primeiro encontro. Esse mínimo desprezo ajuda a criar essa visão de importância, de credibilidade, de a pessoa não estar desesperada para essa, na visão do outro, tá? E um elemento de prova também bem forte é esse elemento de história humana, tá? Muito associado com o público-alvo, transmite essa verdade emocional e ajuda a provar os fatos, ajuda a provar aquilo que você está falando. Aqui eu trouxe uma imagem de um anúncio que eu pesquisei pesquisei no Google lá, tipo YouTube Ads, e eu digitei charity, que é caridade em inglês. Daí eu apareci lá no YouTube e eu vi essa aqui, tirei uma foto, você vê aí uma criança lá meio entubada e tal, com uma parada no nariz, e ao mesmo tempo tá uma parada até aqui na cabeça meio forte, mas ao mesmo tempo falando de tumor na pelvis e tal. Então é realmente algo chocante e passa credibilidade na informação, não uma coisa jogada pedindo dinheiro aqui de uma pessoa que nem está precisando. É algo que realmente é muito forte, toca bastante no ser humano. É um pouco parecido com essa visão de história da origem, mas nesse caso aqui
aqui é bem mais forte na história humana, mas a história da origem carrega um pouco daquela visão de um pouco do antes e depois, mas é um pouco daquela visão da garagem da Apple, a garagem da Amazon, de tipo, ó, nós começamos assim, pequeno, dentro dessa garagem, e agora estamos aqui, uma empresa foda e tudo mais. Um pouco antes e depois, mas ao mesmo tempo traz essa visão de origem das coisas, de começamos muito pequeno, começamos com esse investimento aqui pequeno e tal, e hoje estamos grande pra cacete nesse sentido de mostrar a confiabilidade, mostrar a credibilidade de toda essa sua jornada, de toda essa caminhada. Então, próximo, falei que são 42, não são 18. Próximo é, eu acho que a gente está quase acabando. O próximo é empatia, traz nessa visão de mostrar, possivelmente, a habilidade emocional mais útil para os profissionais de marketing, nessa visão de você mostrar para o público-alvo que você entende ele. Então, você vê esse anúncio aqui de um webinário do Rick Schefren, um cara muito associado, bem parceiro do Todd Brown, aí, muito associado com essa visão de ganhar dinheiro e tem um pé lá na Agora, fez muito trabalho para eles lá, e ao mesmo tempo ele chama essa visão de o Rick está te chamando para esse webinário, treinamento especial, especificamente para empreendedores online, quem estão desapontados com o progresso que eles estão fazendo dinheiro online, estão se matando com muito para fazer e tem muitas escolhas, ou seja, vem naquele overdose de informação, e não está seguro do que fazer no próximo momento e quais problemas consertar. Ou seja, é aquela visão de você, ele trouxe 3 bullets aqui, mas para a pessoa se conectar, né, parece que ela está mostrando empatia, ele está mostrando empatia de tipo, pô, eu entendo você, tá? Eu criei algo especial para você, e a ideia é fazer a pessoa se encaixar em um desses 3 pontos aqui, ou até mais de um, com essa visão de tipo, porra, o Rick, ele sabe o que eu estou passando e ele criou algo especial para mim. Então, esse era o 42 e ficamos aqui 1 hora. Eu acho que demoraria bem mais para falar desses 42, mas, ao mesmo tempo, passei por esses pontos aqui. Então, vou só dar uma olhada no índice aqui para você relembrar de todos esses que eu passei, esses 42. Então, falei de comparações, especificidades, resultado de teste, gráfico, resultado de pesquisa, estudo científico, mecanismo único, razão por quê, argumento lógico, enfim, 42 tipos de prova, muito mais que a maioria, muitos livros que falam que tem alguma coisa relacionada à prova, até o livro que eu mais gosto no mercado, que é o Quick Start Operating System, ele tem 18, para dizer a verdade, eu pensei em tirar as informações no sentido de quais são os 18 que eu ia trazer nesse encontro lá do livro do Quick Start Operating System, mas eu pensei, será que tem mais que 18? Será que eu poderia trabalhar com mais de 18? Daí eu fui pesquisando, e ao mesmo tempo encontrei esses 42 elementos de prova que eu queria mostrar aqui para vocês. Tem vários desses que vocês já usam, às vezes de forma inconsciente, mas ao mesmo tempo a ideia foi trazer aqui para vocês alguns outros elementos que talvez você nem pensava que poderia ser elementos de prova, mas prova no sentido de você provar informação ou trazer mais credibilidade para aquilo que você está falando. E passamos aqui hoje por 42 elementos de prova.